A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas eu quero trazer uma palavra hoje que se encontra no livro de Esté, capítulo 4, versículos 12 a 17, que diz o seguinte: Quando as palavras de Esté foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta esta resposta: Não imagines que, por estares no palácio, tu somente escaparás entre todos os judeus. Pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Então mandou Esté que tornassem a dizer a Mordecai: Vai e reúne todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Assim Mordecai se foi e fez conforme tudo que Esté lhe tinha ordenado. Queridos, o que nós vemos aqui é um episódio ocorrido com o povo de Israel, quando se encontrava escravo do Império Persa. Na época o imperador era o Assuero, e algumas circunstâncias levaram Esté a se tornar rainha. E durante aquele período aconteceram algumas coisas no palácio. Surgiu ali um inimigo de Israel chamado Naamã, o segundo homem mais poderoso ali daquele império, e que aquele homem colocou no coração destruir Mordecai e toda a sua nação, que era Israel. E o Naamã, ele colocou um edito ali, aliás, o Amã, de que todos os judeus seriam mortos, destruídos. Aquele decreto já estava assinado e não tinha muita coisa mais a fazer. E o Mardoqueu, ele resolveu agir juntamente com Esté. E Mardoqueu, ele dá uma palavra séria para Esté, por exemplo, a Esté, ela quis se excusar, ela quis se eximir, ela quis ficar escondida, porque até aquele dia o seu marido, o rei, não sabia que ela era uma pessoa, uma judia, não sabia que era da descendência de Israel. E Mardoqueu disse: talvez você pense que por estar aí vai ficar isenta, vai passar tudo ok, mas não vai. Vai vir socorro da parte de Deus, de outra parte, mas você não vai ficar isenta. Então aquela palavra, ela impactou a rainha. E ela resolveu agir, tomar uma atitude. E aquela atitude, com inteligência, mudou a sorte da nação de Israel. O que aconteceu é que antes dela também ir ao rei, ela decretou um jejum. Ela buscou a Deus. Embora o livro de Esté não cite o nome de Deus, mas é um livro que vemos a ação contínua de Deus a favor do seu povo naquela nação, naquela terra. E a Esté, ela resolveu agir. Ela poderia ter ficado de braços cruzados, ela poderia ter dito: não, Deus vai salvar. Ou simplesmente ter dito: não, seja o que Deus quiser. Como muitas vezes a gente diz, a gente faz mesmo, a gente fica de braços cruzados e não faz nada. Mas a atitude, ela mudou o destino da nação de Israel. A atitude, ela mudou o resultado daquele decreto que poria fim num dia marcado na nação de Israel. E aquele dia, chamado agora de Purim, se tornou uma festa em Israel, porque Esté
com sabedoria, buscando primeiro a presença, a orientação de Deus através do Mardoqueu. Ela também foi uma mulher usada por Deus naqueles dias ali. Buscou primeiramente a direção de Deus no jejum e com certeza também na oração. Agiu com inteligência, se arriscou para salvar a vida dos judeus, mas foi uma mulher corajosa, foi uma mulher realmente destemida, colocou a própria vida em risco, mas ela resolveu tomar uma atitude. A Bíblia está cheia de pessoas que tomaram atitude, mudaram resultados de situações e até de vidas. A Joquebede, por exemplo, ela foi uma mulher de atitude. Ela escondeu Moisés por 3 meses e viu que não poderia mais escondê-lo. E veio a ideia ali, com certeza também a inspiração de Deus, colocar Moisés no rio, porque era naquele rio onde as crianças eram jogadas, e ela com sabedoria, aquele seria o último lugar onde se procuraria uma criança viva, porque era lá onde se colocava as crianças para serem mortas e devoradas pelos crocodilos ali do Nilo. E ela agiu com sabedoria. Aquele rio que afogava as crianças judias se tornou o rio que salvou Moisés. A atitude dela mudou o destino daquela criança e futuramente também de Israel. A Ana, ela tomou a atitude de orar, fez um voto a Deus, e Deus curou o ventre de Ana e ela se tornou uma mulher fértil. Teve ali o Samuel, um grande homem de Deus. O Moisés, ele estava com uma situação muito difícil com o povo de Israel do lado de cá do Mar Vermelho. Deus mandou que ele estendesse a vara. Aquela seria uma atitude de fé, porque o que é uma vara diante de um mar? Mas Deus disse a Moisés para ele estender a vara sobre o mar, que aquele mar ia se abrir. Moisés obedeceu a Deus e aquele mar se abriu, a nação de Israel foi salva. Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis. Talvez a sua situação também, os dias que você esteja vivendo são dias difíceis. Mas eu lhe convido dirigido por Deus, a agir, a se levantar, a ter uma atitude, a parar de ficar de braço cruzado, a só dizer, não, vai seja o que Deus quiser. Eu creio que Deus quer sempre o melhor e castiga, como Ele está castigando a terra, é verdade. Mas Ele só quer o nosso bem. Mesmo no castigo, Ele quer o nosso bem. E eu quero lhe convidar você a agir aí, na sua situação, nessa quarentena. Talvez você precise fazer um jejum. Talvez você precise fazer algo que é contrário àquilo que qualquer pessoa faria, mas isso na direção de Deus pode sim mudar um resultado. A Esther, ela teve uma atitude de jejuar e preparar um banquete para o seu esposo e ali fazer a sua petição, declarar a sua nacionalidade, pedir a salvação da sua nação. Ela fez aquilo de forma inteligente, de forma sábia, foi ágil, foi sábia e ela salvou a nação de Israel, como também a sua própria vida. Aquele dia de tristeza se transformou num dia de festa. Que o Senhor lhe dê sabedoria e que você possa realmente se fortalecer. Ter atitude. Para de ficar com o braço cruzado, parar de murmurar e dizer só seja o que Deus quiser, porque Ele fazer. Vai, mas Deus também Ele quer se revelar a nós. Ele quer se fazer presente nas nossas vidas. Ele quer realmente nos ver felizes e cheios de alegria, a tristeza transformada em alegria, a mensagem de morte em mensagem de vida, e que o livramento de Deus está às nossas portas, a bênção de Deus está à nossa disposição, mas nós precisamos tomar a atitude de agir naquilo que o Espírito Santo ele nos orientar, porque aí está a glória de Deus e a sua vitória no nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, abençoe essa pessoa que viu esse vídeo. Eu não conheço a sua situação, mas Tu conheces. Dá, meu Deus, direção a esse Teu filho, a essa Tua filha, no que ele precisa fazer. Que ele faça a coisa certa, na hora certa, meu Deus. Também Te peço que lhe conceda pessoas para lhe ajudarem,
pessoas, meu Deus, que entendam os teus propósitos e os seus propósitos para a vida dessa pessoa. Que o Senhor, meu Deus, lhe conceda alegria, que o Senhor lhe conceda vitória, lhe conceda saúde, paz, renovo, graça. E que a vitória do Senhor venha sobre o teu povo nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.